Vamos começar, professor Ciro. Boa noite a todos e a todas. Muito agradecido, porque eu ando tão angustiado que um calorzinho desse que a gente recebe é um estímulo muito grande. Essa reflexão do tema, e eu costumo ter muita disciplina no tema, não vai me permitir falar propriamente o que eu tenho vontade de falar nesse momento, mas nas perguntas... Não vou esquecer, não. Não, a questão básica é que, na minha opinião, está acontecendo uma revogação da Constituição de 88, nos seus fundamentos, um realinhamento dramático da posição do Brasil no mundo, nos devolvendo ao colonialismo do pós-guerra, e isso precisa que a gente entenda para acontecer, porque está acontecendo numa velocidade muito grande, e enquanto nós temos sido distraídos pela picaretagem mais vulgar. Então, a picaretagem mais vulgar também está acontecendo, e ela tende a ser o elemento de distração da opinião brasileira, que não está sendo, enfim, informada. Ontem à noite, 2h47 da madrugada, acabou a votação. Os canalhas aprovaram uma DRU de 30%. A DRU significa desvinculação da Receita da União. E, assim, a confusão é geral. O PT votou contra e quem tinha proposto era a Dilma. Criaram 10 mil cargos ontem à noite de provimento livre. Quiseram dar aos advogados da União a faculdade de receber honorário de sucumbência. Olhe, vocês não têm ideia. E aumentaram o Judiciário, o Ministério Público e os políticos. O valor do coisa, na hora em que se chama a sociedade, é um grave desafio e arroxos tremendos e generalizados para o conjunto da classe média e do povo brasileiro. Isso é o que interessa e nós não vamos enfrentar isso sem uma consciência cidadã muito poderosa. Isto dito, vamos ver a diferença entre 2016 e 92. Eu aprendi muito de 92 para cá, mas eu já era governador nessa data. Eu fui o mais jovem governador da história do Brasil, até hoje esse recorde me pertence, fui eleito com 32 anos de idade. E eu era estudioso, aplicado, saí um governador mais popular. Eu estou falando isso não é por exibição, não, é para credenciar a minha opinião. Mas só hoje eu vejo com mais clareza o que aconteceu. No Collor, houve um consenso absoluto entre o Brasil podre e o Brasil limpo, se eu puder usar essa classificação, ou entre o Brasil reacionário e o Brasil progressista. Houve um consenso. O Collor conseguiu a proeza, né, de fazer o consenso contra ele. E nós nos dedicamos, eu estava na militância disso, a procurar fazer as coisas direito. E o impeachment foi apresentado por um conjunto de instituições da sociedade civil, a Associação Brasileira de Imprensa, a OAB, a UNE, foram as principais assinaturas, e havia absolutamente clara individualização, formalização da responsabilidade, no sentido jurídico do termo, pelo cometimento de crime de responsabilidade pela pessoa do senhor presidente Fernando Collor de Mello na data. Isto já não é verdade agora. Mas lá atrás é importante a gente recuperar este consenso, porque o Collor não caiu propriamente porque nós fizemos as coisas todas direito e a sociedade brasileira, a sociedade civil, que é a de mais vivo na sociedade brasileira, trabalhou, foi para a rua, a juventude, os estudantes foram para a rua para pugnar por esse impeachment. Ele caiu porque o consenso alcançou a plutocracia. E hoje eu preciso entender isso, nós precisamos entender isso, para poder compreender o que está acontecendo no Brasil e talvez alguma pista do que a gente possa fazer para interromper esse itinerário de sandice, de insensatez para o qual está se encaminhando a nação brasileira. Por que eu falo isso? A plutocracia brasileira teve 1/3 do rentismo, 1/3 do estoque da dívida pública, que é o busilis, que é o X, que é o ponto nevrálgico da questão brasileira, lá e agravadissimamente como cá. Então, a dívida pública brasileira, o Collor fez lá um empréstimo compulsório, por medida provisória, tudo à margem da lei, e aquilo esterilizou, na prática, 1/3 da dívida pública do país naquela data. Era como se a gente hoje esterilizasse R$1 trilhão dos bancos e dos rentistas, né, que são 10 mil famílias que são intermediadas pelos bancos, os receptores finais
dessa brutal transferência de renda da sociedade que produz e trabalha para essas 10 mil famílias de rentistas. Para a nossa tragédia, são as donas da chamada mídia nacional, são as grandes financiadoras de campanha, são, enfim, comandam o centro real de poder no Brasil. O Collor também enfrentou a economia oligopolizada da produção brasileira. Ele, tudo na cabeça maluca dele ali, não tinha organicidade nenhuma, a Zélia era com todo respeito, né, mas era uma pirada, não entendia absolutamente coisa nenhuma de economia, e foi fazendo. O Ibrahim Eres era o presidente do Banco Central, e nossa, como o Brasil não muda, né? É impressionante. Isso 13 anos depois de um governo autorreferido como progressista que eu integrei. E isso aqui é a minha angústia hoje. A Zélia, enfim, eles fizeram esse negócio da descartelização de certos setores oligopolizados da economia brasileira, facilitando importações, etc., 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 sem nenhuma consulta, uma visão estratégica de país, enfim, mas para cumprir um receituário que estava absolutamente exuberante da questão neoliberal. O crime de responsabilidade foi caracterizado, e isso é importante, não só do ponto de vista só jurídico, lá fora a opinião pública internacional está percebendo isso, né? Por isso nós temos alguma chance, né? Porque está acontecendo uma coisa de fora para dentro. Nenhum chefe de Estado ligou para o Michel Temer. Nenhum. Isso é absolutamente sintomático. Com todas as desconfianças que eu tenho do que está fazendo a política do Departamento de Estado norte-americano neste momento, nem o protocolo, enfim, do Barack Obama aceitou que ele ligasse. Isso deixa para nós uma muito apertada fresta por onde a gente ainda pode, por dentro da institucionalidade, do legalismo, do formalismo, reverter esse quadro. Eu alimento muito distante, mas alimento essa esperança e luto por ela. No Collor, nós caracterizamos porque começou com uma entrevista do irmão dele, denunciando concretamente todo um esquema de centralização da corrupção, que é uma coisa engraçada. O Collor moralizou, né, as mediações todas e centralizou com um cidadão chamado PC Farias, e vejam como o Brasil é um país sofrido. Quem operava esse esquema, eu sabia disso na época que nós vasculhamos para demonstrar e para provar, quem operava esse esquema no Rio de Janeiro era o deputado Eduardo Cunha. Hoje, o deputado Eduardo Cunha, que era na data presidente da Telege, e foi pilhado roubando na Telege para o esquema do PC Farias. E isso tudo foi muito demonstrado, foi muito qualificadamente provado na dinâmica das apurações, e conseguimos também a proeza de um link que estabeleceu a culpabilidade individual do presidente ele mesmo. Foi uma coisa meio Al Capone, né? Nós pegamos um dinheiro que entrou da corrupção, que a gente mapeou, e foi usado para comprar um Fiat Elba para o motorista dele ir e vir. E o motorista contou a história, estabelecendo a responsabilidade, o nexo, vamos dizer, doloso. Então, sob o ponto de vista político, o consenso se deu. Né? Naquela época, o Collor, por exemplo, extinguiu a Embrafilme, os artistas todos foram para a rua, brigaram, não sei o que e tal. Eu quero fazer um apelo aos artistas que não briguem só pela cultura, mas briguem, pelo amor de Deus, pela ciência e tecnologia, que foi extinta também, briguem pelo desenvolvimento, que foi entregue a um bispo da Igreja Universal, né? Com todo respeito a nada, neste caso, né? E agora vamos ir para cá. Na minha opinião, eu fiz essa análise com a presidenta Dilma, chamando ela para mudar, para vir para fazer outra coisa. Fiquei com ela até o último dia. E infelizmente ela não reagiu, na minha opinião, da forma que ela era obrigada a fazer. Eu cansei de dizer isso: a senhora não está defendendo o seu mandato, a senhora está defendendo, tem a obrigação de defender a democracia. É a democracia que está sendo ameaçada, enfim, mas ela não ouviu. E contra ela o consenso não se estabeleceu, mas uma maioria muito ampla foi se construindo ante as absolutamente inexplicáveis contradições do nosso campo. E eu quero crer, sem querer bater na vítima, porque, afinal de contas, esse lado da política brasileira está sendo vítima desse processo, mas se a gente quer ter, de novo, a chance de merecer o respeito